Oi, gente, espero que vocês estejam me ouvindo. Boa noite. Vamos começar mais uma live. A live de hoje é fechando a trilogia, né, do home office. A ideia é da gente terminar hoje falando um pouco sobre a parte da sala, falando sobre livros, falando sobre revistas, enfim, para a gente poder concluir, né, e mostrar também materiais que a gente usa nessa parte de escritório, que vocês podem também conseguir encontrar na cidade de vocês, enfim. Vou esperar que a Fábia chegar para a gente poder começar a fazer esse bate-papo, essa troca para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já vão anotando. Oi, irmã gêmea, oi, Leidinha, lá de Fortaleza. Deixa eu ver quem mais apareceu por aqui. Joselice, meu Deus, quanta gente! Andréia, muitas pessoas, que legal. Vamos esperar a Fábia entrar aqui também para a gente poder começar. Eu vou repetir, o tema de hoje é a organização da sala, ou equipamentos eletrônicos, CD, DVD, fotos, enfim, tudo que a gente encontra a mais, e às vezes a gente até guarda isso também no home office, tá? Então por isso que tá aqui no tema de hoje. Livros, apostilas, papéis, né, documentos, e aí também os materiais que a gente usa também para poder ajudar nessa tarefa. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Lopes, a Carol Organizer de Natal, trabalho com organização desde 2013, ou seja, faz 8 anos que eu trabalho com isso. Nesses últimos tempos de Covid, né, faz 1 mês e meio, na verdade, vai fazer 7 semanas, 7 semanas que a gente está em confinamento, mas faz 1 mês e meio, 5 semanas que eu estou oferecendo consultorias online, tá? E a Fábia tá me ligando, gente. Sim, as lives ficam salvas aqui no IGTV, no próprio perfil da Carol Organizer. Eu também vou salvar e colocar no perfil do YouTube, quando a gente acabar. Eu vou salvar e já coloco lá, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem, tá? Se vocês perderam as outras lives, né? Se vocês perderam ou se vocês não viram por algum motivo, tá? Correm lá para ver as anteriores, que foi sobre home office, foi vida digital e rotina. A gente também falou sobre a questão da rotina. Já convidei a perdida apareceu. 1000 lives eu não estava encontrando você, agora encontrei. Pronto, bem-vinda, tudo jóia. Já estava aqui radialistamente falando para tapar os buracos enquanto você não chegava. Legal. Muito papo para a gente poder falar. Bem-vindos novamente. Hoje a gente vai fechar a trilogia. Quem não viu os outros vídeos, quem não viu as outras lives, elas estão salvas. Se não, no meu perfil, Carol Organizer, se não, no da Fábia, que está aqui embaixo, Casa e Vida Sustentável. Ou também no meu canal do YouTube, tá tudo lá. E a gente vai fechar hoje falando um pouco sobre sala organizada e também produtos de organização, né? Que a gente usa no home office, que a gente usa na sala, para organizar esses materiais, como livros, DVD, CD, material de escritório, revistas, documentos, enfim, cabos eletrônicos, reminiscências, memórias. Reminiscências, enfim, tudo isso que a gente vai encontrar, que a gente não falou a fundo, então a gente decidiu abrir mais esses tópicos, além dos documentos, do espaço de home office, da rotina e da vida digital que a gente conversou nas últimas lives. Essa live fica salva, como eu já falei, e já me apresentei, eu sou a Carol, vou parar de falar. Carol de Natal, Carol Organizer, que trabalha com organização na casa das pessoas, hoje fazendo mentorias e dando cursos online, apesar do distanciamento. Espero voltar a trabalhar fisicamente na casa das pessoas a partir de junho, que eu estou implementando uma metodologia não, né, um protocolo, que é melhor dizendo, de atendimento. Aí tem todo o cuidado que a gente já tinha, né, com os EPIs, né, com os equipamentos de proteção. Agora a gente tem incluído outras coisas, tem outros tipos de cuidado, vai diminuir a carga horária, enfim. Mas isso é papo para outra live e a gente vai entrar no assunto. Fábia, bem-vinda, e se apresente para a gente poder começar. Então, estou aqui me ajustando, organizando esse negócio. Vai dar certo. Gente, oi, Elza, oi, Sinara. Bem-vindo, gente. Aproveitem e deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Oi, Sônia.
Não Ei, dá para ler meninas, todo beijo a mundo, todos. mas tá ótimo, Fábia. Ricardo, todo mundo, show de bola. Primeiro, gratidão por esse momento, fico muito feliz. É toda terça e quinta, a gente já está viciada nessa história, né? É. E é muito bom. Então, assim, só para quem não me conhece, eu estou personal organizer há 26 anos. Sou muito feliz organizando a vida das pessoas. Primeiro a minha vida, depois a minha família, enfim. E essa prática da organização, ela nos deixa muito felizes, porque sabemos que transformamos vidas. E se a gente for olhar a nossa casa, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para poder entender, administrar. E é isso, né? E a Carol, a gente tem esse bate-bola e se complementa, né, Carol? Você é razão e eu é emoção. Ah, é verdade. A gente sempre esquece E de falar isso, né? pois é, a gente tem essas duas personalidades, né? A Carol é a técnica e eu sou a que fico brincando, né, na verdade, para quebrar o gelo. E hoje o tema, né, Carol, bem bacana, e quando a gente propôs essa trilogia, como você bem falou, você já falou do curso da gente, ou deixa para o final? No Pode final, né? falar. Pois é, porque assim, nós passamos esses 2 meses da quarentena projetando um curso maravilhoso que vai acontecer agora dias 2, 4 e 6 de junho, com um tema super bacana, que é home office, onde nós estamos. E aí vai ter um conteúdo super rico, um conteúdo super atualizado, e nós vamos falar de documentos, de tudo que compõe esse home office, essa sala, e a parte digital, que hoje está todo mundo, organização virtual, né, com planejamento, com ergonomia. Então vai ser um super show. Meire Núbia, gratidão. E está num preço bem acessível. Pode ser no cartão, pode ser depósito bancário. E o bacana que a gente, dentro dessa realidade que a Carol bem colocou, do online, nós estamos nos reinventando como profissionais. Nós éramos presenciais, né, Carol? E hoje a gente tem a alegria, né, de poder estar na telinha, trabalhando e passando esse conhecimento com muita amorosidade. Então, a gente depois vai colocar, já está nos nossos Instagrams, no canal, nas nossas redes, né, o link, e a gente depois passa para vocês com mais propriedade, tá bom? Então, Perfeito. estamos aqui para falar desse tema maravilhoso. Arrocha aí, Carol, sala. Vamos começar. Fábia, eu queria saber, a gente já citou aqui, mas as pessoas não organizam muito a sala, né? Você já viu uma sala organizada, ou bagunçada, ou lotada, enfim, qual é o aspecto que você encontra mais quando a gente fala do ambiente sala, né? Tá. Pois é, esse assunto é bem complexo. Eu vou tentar resumir assim. Quando nós, como profissionais, quando nós adentramos uma casa, nós trabalhamos com a classe A e com a classe B. Quando a gente vai para uma casa grande, a gente se depara com um cenário de várias salas. Sala de jantar, sala de visita, sala de estar, ou então uma sala que tem tudo, né? Uma sala enorme que às vezes não tem paredes e tem vários ambientes, vários espaços. E o que nos chama a atenção como profissional é os armários. O que é que tem nesses armários? Porque a nossa curiosidade, quando nós vamos visitar, nós estamos lá para ajudar as pessoas a transformar o caos em uma ordem. O que é que nós encontramos geralmente, né? E a pergunta que você me fez, se essa sala é organizada ou não. E aí eu digo com todo o meu coração, não importa a classe social, mas as pessoas, elas empurram as coisas nos armários, de qualquer forma, de uma forma aleatória. E aí nós precisamos entender que essa sala, ela compõe de várias coisas que você falou. Livros, CDs, DVDs, fotografias, reminiscências, e fios, jogos, coleções. E muitas vezes, Carol, isso está numa confusão que a gente precisa entender por grupos específicos. O que é que nós precisamos compreender como usuário de uma sala, né? Pode ser pequena, média ou grande, e o que é que nós precisamos reorganizar ou organizar. E aí é onde vem a grande questão, e aí é o pulo do gato, o que é, e aí volta a pergunta, o que é mais interessante, aliás, perdão, o que é a demanda do nosso cliente. E aí eu jogo a bola para você, Carol. O que é que o teu cliente, a tua cliente demanda nessa organização da sala, geralmente?
Geralmente incomoda porque na sala, que é o lugar que as pessoas chegam, né? Quando a gente chega, eu quero tirar tudo da visão das pessoas. Então eu enfio tudo dentro do aparador, tudo dentro do armário, da cristaleira, tudo dentro da gaveta, jogo tudo no roupeiro lá dentro, e isso vai emboloando e vai criando mais desorganização nos outros ambientes da casa, né? Que a gente vai tirando da sala e vai levando para os outros lugares. E, assim, às vezes a gente encontra na sala brinquedo, que é estacionamento de carrinho de criança. A gente encontra muita coisa na sala. E como a Fábio falou, a gente precisa ter um lugar para cada coisa, né? A gente precisa ter um móvel, precisa ter uma prateleira. As casas são diferentes, as pessoas têm hábitos diferentes, né? Elas recebem em casa, ela põe a mesa, então ela vai ter mais espaço para louça, mais espaço para cristal. Ou então ela tem criança em casa, então ela vai ter um espaço justamente para colocar um baú de brinquedos ou para botar uma estante de brinquedos em um estacionamento, como eu falei, ou então ela vai ter um espaço que é uma prateleira, uma estante de recordações, né? Provavelmente são pessoas mais velhas, né? Que já têm mais estrada, já são casadas há mais tempo, né? Ou já são viúvas, enfim, têm filhos, os filhos já são adultos. Normalmente essas pessoas têm mais espaço de mais memórias, de mais fotos, de mais recordações, entre elas fotos, né? Que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Às vezes elas têm também livros que não ficam no quarto, que não ficam no escritório, porque ela talvez não tenha um escritório, e aí ficam na sala também. Então, é um mix. Hoje a gente encontra muito DVD, CD ainda, né? Antigamente a gente encontrava fita cassete, fita VHS, VHS. Se a pessoa tem som, né, vinil. vitrola, encontra o vinil, LP. Então, assim, é um lugar que tem essas coisas, assim como tem bebidas, né, um bar, ou assim como tem eletrônicos, porque tem o videogame, tem o joystick, tem o cassete não, o soquete não, sei lá como é que é o nome daquela caixinha, que também é para o jogo. Enfim, hoje nem tanto, né? Só se você usa o retrô, né? Tipo Atari, que aí você bota o slot lá e tudo. Mas é um lugar que a gente encontra de tudo. Encontra cabos e conexões, né? Que eu trouxe aqui também para mostrar que a gente encontra isso. E aí tem cabos de todos os tipos, tem pilhas, enfim. É uma infinidade de coisas que às vezes estão espalhadas pela casa e você acaba encontrando na sala, ou então fica na sala porque não tem um lugar específico para guardar. E aí fica como. Tem uma amiga minha até que ela tem a gaveta do tudo. Como assim, gaveta do tudo? Ela tem vela, é a gaveta do reparo, sabe? Que tem ganchinho, que tem fita, tipo assim, sabe? Fita de reparo, fita para colar na parede, ganchinho, né? Tipo, ganchinho transparente, tá vendo? Ó? Tem Uhum, ganchinho uhum. transparente, tem vela, tem fósforo, tem fita crepe, fita adesiva, caneta, bloquinho. Então, é a gaveta do tem tudo, porque você vai lá e tem pilha e tem alguma coisa, que é o que a gente Legal. chama de manutenção, às vezes. A gente tem uma caixinha, né? Ou tem uma frasqueirinha que tem esse material. Então, eu acho que é um lugar bem mix, bem louco, e que a gente, mais do que nunca, precisa setorizar. Acho que a palavra para sala é setorização. O que você acha, Fábio? Legal. Você falando, eu estou lembrando de alguns clientes, inclusive eu lembrei de um que você fez aqui em Fortaleza e me chamou como parceira, né, que foi no condomínio, e aí tinha umas gavetas muito interessantes, uns gavetões, não sei se você lembra, Sim, e sim. aí a gente, caraca, porque quanto mais, e aí já vem aqui o meu sentimento como personal organizer, eu detesto gaveta, né? Então, porque eu acredito que as gavetas, elas escondem as coisas, elas deixam, as pessoas, elas incentivam a procrastinação, porque tá Uhum. achando que está guardado, perdem tudo, então eu não gosto de gavetas. Tá E escondido, aí, né? é escondido, né? Tá lá embutido. E aí essas pessoas, erroneamente, acham que tá guardado, tá organizado, e não é assim. Então, se eu fosse um arquiteto, ou um projetista, ou um designer, com certeza, se eu fosse fazer gaveta, eu faria uma gaveta assim, ó. Todas as gavetas do mundo precisavam ser nichadas, setorizadas. Por quê? Porque independente da profundidade, da largura do comprimento, gente, é como você falou, Carol, se eu não setorizar por grupos específicos, vai chegar uma hora que vai ter tudo, tá tudo junto e misturado. E na hora que você precisa, às vezes a casa tem 30 canetas. Quando você vai atrás de uma, você não encontra, quando você vai Uma. atrás, né, dessa caneta, de uma. Então, como é que a gente pode conciliar, administrar e assim entender que cada coisa tem o seu lugar? Porque nessa loucura da casa, né? E aí a gente trabalha o home office e também a sala. O que é que eu tenho a mais que eu preciso, que eu deixei para lá? Que eu acho que o grande desafio, Carol,
Quando nós estamos aqui, para nós que somos também usuários, nós temos famílias e também temos gavetas e nichos, o que é que eu preciso pegar, consultar, usar e voltar para o lugar, né? E aí, lembramos que os objetos, os itens, os materiais, eles não têm asinhas de anjos. Nós precisamos ter essa consciência e essa prática de colocar, primeiro definir o produto que eu preciso colocar o negócio dentro, para depois existir essa disciplina e essa manutenção. Então, eu acredito que essa setorização ela é de fundamental importância para qualquer grupo específico dentro da sala. E eu concordo com você, que além da setorização que eu falei, que eu acho que é importante, a questão do mobiliário, né, e do espaço que a gente tem disponível para guardar esse material e os complementos, que são os produtos organizadores, fazem a diferença nesse momento. Porque muitas vezes a gente não tem todo esse espaço, nem tem todo esse mobiliário, e os produtos organizadores ajudam a gente a guardar e a deixar até esteticamente mais bonito, né, principalmente na sala, que fica exposto. Por isso as pessoas, né, vamos falar de fotografia. Vou pegar aqui o primeiro tópico logo, né, Fábia, pra gente já ir falando. Deixa eu só abrir um parêntese antes de você falar da fotografia, Carol. Eu acho esquisito, hoje existe uma tendência muito grande, e até lembrando, né, das casas dos Estados Unidos, Europa, que as pessoas têm um cesto, uma caixa, para quando chega em casa, vai jogando as coisas dentro. Eu, particularmente, eu não gosto disso, porque eu acho que você está procrastinando juntar um monte de breguesso em vez de você ir logo no local. Mas isso é uma prática que hoje as pessoas usam e acham super bacana. E aí, para não deixar nas bancadas ou em cima das mesas, utilizam cestos, caixas, para poder depois ir distribuindo nos ambientes. Tem gente que gosta, então hoje é uma prática, era só para poder entender, porque as pessoas costumam deixar as coisas em cima das bancadas. Ainda então, mais hoje, né, Fábia? Você bem lembrou, né, que esse hall, né, que essa parte de entrada fica bem conjugada à sala, né? E hoje que a gente tem aquele checklist que a gente chama, né, que tem aquele controle na porta, né, de tira o sapato, sim, né? Borrifa o chão, passa o álcool, tira a roupa. Tem todo um protocolo pra gente entrar em casa agora, né? Pra gente não contaminar nossa casa, nossas coisas, né? Tem todo um kit ali próximo da entrada, justamente do hall que você tá falando. E eu acho que esse hábito foi até bom, assim, de ter trazido de lá essa ideia, para que a gente pudesse aproveitar. E às vezes as pessoas até deixam a bolsa lá pendurado, deixam o jaleco, deixam o casaco, principalmente quando tem mais frio, né? Deixa o sapato, que é uma coisa para arejar, não tem outro espaço, entendeu? Só não dá para ir acumulando 300 pares, né? 3, 4 pares ali e tal. Mas é um hábito que a gente pode adquirir, contanto que a gente faça o que você falou, né? Depois que a gente tira de lá e põe no lugar, né? Acho que tem que estar associado uma coisa a outra. Eu queria dar um alô para Jane, um alô para Letícia, bem-vindas, meninas. Muito bom encontrar com todos vocês. Super pessoas bacanas aqui. Obrigada, Teresina aqui, Jane, toda a galera. Letícia. Lá de Minas, está por aqui também, então... coisa boa. Vamos começar, então. Vamos falar de fotografia, que era o que eu estava falando, né? A gente encontra, por exemplo, memórias. Fotografias primeiro, rapidinho. Porque essa parte de deixar a sala mais bonita, deixar a sala mais aprazível, né? Para quando o pessoal chegar. Então, muitas vezes a gente guarda as fotografias, elas ficam naqueles albinhos, elas ficam em caixas, e a gente nunca vê. Né? Vamos falar de fotografia física, né? Ou então, se a gente for pensar nas fotografias digitais, elas ficam no celular, elas ficam no computador, elas ficam na nuvem, mas a gente nunca mais vê. Elas ficam guardadas, elas ficam duplicadas e a gente nunca mais vê. Por que não aproveitar esse momento para organizar as fotos? E aí a sugestão é a gente justamente tirar esse excesso, tremidas, repetidas, né, mal batidas, as feias, ficar só com as boas, né? Juntar por cronologia, juntar por tema, juntar por ano, né? E aí fazer álbuns com elas, né? Álbuns que você pode comprar prontos ou mandar fazer álbuns, principalmente os álbuns digitais, né? Que você junta as fotos e pode pagar para um profissional, ou pode fazer você mesmo. Você entra no site desses Digipix ou desses que fazem foto, né? Que é com vários os. Você mesmo pode montar o seu álbum digital, ele imprime e manda para sua casa.
Então tem várias formas, e isso se torna até uma decoração na sua sala, fica como se fosse um livro, uma lombada, e você pode aproveitar e mostrar para as pessoas. É o hábito que o meu filho tem, Fábia mesmo já viu. Ele chega em casa, eu quero te mostrar quando eu tinha 2 anos, aí ele vai lá, pega o álbum, mostra para as pessoas, ou ele pega o álbum digital do aniversário dele. Enfim, é até uma forma de você. Hoje, inclusive, eu vi uma matéria bem legal de uma outra organizer falando que como que você pode digitalizar os desenhos, por exemplo, que seu filho fez, seu filho pequeno, e fazer um álbum também, né? Que aí você junta, sabe aqueles desenhos A3 enormes, com um monte de coisa colada, sabe? Aquelas presentes. Então você pode digitalizar aquele álbum, né? Aquela obra de arte, né? E aí você Uhum. transforma em um álbum que também vai à sala, por exemplo, e aí você pode se desfazer do físico e guardar a memória da foto, né? Que vai continuar lá no álbum. Então, é uma sugestão que a gente também pode dar para vocês. E eu queria que a Fábia falasse sobre os livros, né? Eu trouxe aqui Tá. alguns, mas aí eu queria falar que você falasse dos livros, Fábia. Tá, eu vou só abrir um parênteses que você falou das fotografias, só para poder somar com a sua fala. As fotografias hoje físicas, né, elas tomam um grande espaço e as pessoas guardam em todos os locais. Eu sempre digo, como personal organizer, que as fotografias você deixa por último, porque muitas vezes meu recorde de fotografia, eu não sei se a Joseli está aqui hoje, eu estou falando o nome dela porque ela me autoriza. Meu recorde foi 10 mil fotos, né? Então, organizar 10 mil fotos é brincadeira, né? Porque estavam É. soltas. E a ideia principal, como você bem colocou, é porque hoje a gente tem duas realidades, as fotos físicas e as fotos digitais. Então, eu sugiro, como personal organizer, que você primeiro faça as suas fotos físicas. Fábio, eu não tenho um saco, não vou contratar nenhum profissional. Bacana. E eu tenho duas sugestões. Chama a família, num domingo, no sábado, já que estamos na pandemia, e reorganiza, junta isso por temas específicos, viagens, família, criança, festa, e aí fica até uma brincadeira lúdica, né? Todo mundo fazendo esses álbuns. Ou então é uma coisa também que é bem, bem lúdica, mas também pode ser feita. Pega uma caixa bonita, né? Que você compra no mercado, e, cara, e faz uma grande brincadeira, um burbulim, como a gente chama aqui no Nordeste, porque fica bacana quando chega uma visita. Cara, então é uma novidade você pegar fotos antigas, novas, e aí você não tem aquele trabalho de olhar foto por foto, sabe? Então, você pode trabalhar a padronização com os álbuns, por temas específicos, ou então, se você não tem saco, tira daqueles albinhos, né, da aba filme, sei lá do quê, e bota tudo na caixa misturado, que fica uma grande brincadeira. E a digital, como a Carol bem falou, é uma sugestão, viu, Carol? E a digital, aí nós temos vários aplicativos, tem várias empresas profissionais que junta tudo, é muito legal, até porque a gente tira fotografia de todo jeito, então, show de bola. Então, essa é a minha dica dos livros. Livros, respira, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga, e ela é arquiteta, e ela dizendo assim, cara, e a gente falando sobre acúmulos, né? E a gente foi dando exemplo, eu fui dar exemplo dos meus livros. Eu não tenho acúmulo de livros. Esqueci agora a palavra. Eu gosto dos livros, então eu mantenho os meus livros porque é importante para o meu profissional. Eu tenho 3 grupos, de organização, filosofia e psicologia. Fábio, como é que você organiza, né? Então, eu tomei um critério que eu coloco, codifico, sinalizo, né? Exemplo, livro de organização. E aí, vou até daqui a pouco eu pego um ali. Ah, legal. E aí eu vou colocando cronologicamente os livros que eu vou... Ah, legal. Eu vou colocando cronologicamente da data de... Ah, eu também tenho. Eu tenho todos, tá? Oh, legal. E aí, Carol, mostra só um pouquinho da borda do livro, assim, isso. Então, a gente faz essa sinalizaçãozinha aqui, até para poder você fazer cronologicamente os livros que você tem, fazendo um checklist. Gente, é super simples, é super fácil. Você coloca, por exemplo, o nome do livro e o autor. Fica fácil na hora que você quiser pesquisar. E aí, isso são os livros que os livros técnicos atuais do seu trabalho, do seu estudo. Fábia, e os livros passados? Eu não tenho coragem. E aí, a minha cliente, as nossas clientes, é um grande gargalo dos livros, né, das estantes, e aí toma, às vezes, um espaço muito grande. Eu estou lembrando agora de uma cliente muito querida,
que os livros dela e do esposo dela ficam no quarto. E olha que loucura. O marido dela, ele é um leitor ávido, ele lê muito. E quando eu cheguei lá, os livros eram todos empilhados, empilhados mesmo, um por cima do outro. E aí a pergunta que eu fiz foi o seguinte: como é que quando você quiser olhar, consultar, ler ou reler o livro, como é que você faz? Aí, tanto isso, esse empilhamento, de todas as formas. Aí, tanto o marido quanto a esposa disse assim, Fábia, quando eu vou procurar um livro, eu passo mais ou menos uma meia hora para poder lembrar da capa do autor, porque não tem nenhum critério, não tem nenhuma metodologia. E aí, o que eu sugeri para a gente fazer foi o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, vamos separar primeiro por grupos específicos. O que é que tu tem aqui? Literatura infantil, filosofia, direito, religião, para ficar mais fácil. Por tema, por gênero, aí você escolhe, né? Aí você escolhe, dependendo. E você tem que entender, aí vem mais uma vez o desapego. Será que os livros que eu li, que não são mais técnicos, que já passaram, será que vale a pena você guardar? Será que é importante você mantê-los realmente na estante? E aí eu vou só aprofundar para finalizar minha fala. Eu queria dizer o seguinte, não adianta você dizer assim, eu tô guardando para os meus filhos. Os seus filhos não vão querer, porque hoje os livros estão digitais. E essa geração que tá nascendo e de adolescente, hoje eles estão no iPad, estão não sei o quê, eles leem livro ainda, físico, mas os teus livros não vai ser de interesse deles, com certeza. Então, é isso, Carol. E aí eu queria aproveitar e mostrar dois amigos da gente, tá? Isso aqui, gente, é um bibliocanto. Tá vendo que ele tem esse Lzinho? Ele foi feito pra gente poder, ó, apoiar os livros, pra eles não ficarem caindo, tá? Então, o que a gente faz? Na estante, eles estão assim, né? Todos de pé. E daí, ó, você bota ele pra segurar, pra apoiar o livro. Fixar. Legal. Tá? Pra ele não ficar caindo. Existe esse modelo também, ó. Tá vendo? Só que esse daqui é muito legal, porque ele pode ser leve como for, tá vendo? Mas você coloca os livros em cima dessa parte aqui, ó. Para o peso do livro também segurar os outros livros, tá? Chama bibliocanto. Esse aqui é de acrílico, esse aqui é de madeira, tá? Esse aqui é o que o pessoal normalmente usa para botar na sala, porque fica bonito, ou no escritório, principalmente de trabalho, tá? Mas esse daqui é um outro organizador que eu queria trazer para mostrar pra gente. Tem na Calunga, tem em livrarias, né? Loja de material de escritório, material escolar, vocês conseguem encontrar, tá? E aí, só lembrando desse bibliocanto, né? Eu tenho um cliente que eu faço anualmente a biblioteca dele, ele tem hoje em torno de 5 mil livros, e os livros, eles compõem o escritório, sala, quarto, livros de todos os gêneros e grupos, e aí o interessante é que ele coleciona coruja. E aí o bibliocanto são as corujas, né? Então, é bem legal. Então, você fazer do belo e útil, né? Que fique agradável aos seus olhos, mas que realmente a gente tenha essa consciência como usuário de não se apegar a coisas que outras bibliotecas, eu digo escolas, creches, universidades, podem aproveitar muito bem. E aí, Carol, eu queria inclusive aproveitar, não sei se você ainda tem algo a adicionar, sobre o que sua mãe fez como professora universitária, que para mim é um grande exemplo, né? O que é que ela fez? Eu achei super bacana. E aí você pode aí partilhar conosco. E aí o legal, gente, olha só, toda professora, toda instrutora adora livros, né? Imagina uma professora universitária que fez mestrado, doutorado, e passou 20, 30 anos lecionando e precisando dos livros. E aí, quando se aposentou, buf, o que foi que aconteceu, Carol? Dá esse exemplo aí, que eu acho que vai inspirar muitas pessoas aí para poder arrochar. Fábia, minha mãe foi professora universitária durante 22 anos, 23 anos. Ela tem 2 pós-doc, ou seja, ela tinha muito livro, gente. Eram 6 prateleiras de frente e verso. Então, eram
Muitos livros. Eu sei disso porque eu cataloguei, como o Fábio falou, ela sugeriu para vocês fazerem um inventário, então fazer um catálogo de tudo isso. A gente colocou para vender, ela decidiu que queria vender os livros, ela separou alguns que ela ainda estava usando naquele último ano, no último ano e meio, de orientação, enfim, e aqueles eram entucados. Os livros que ela publicou coisas, estavam separados, coisas que eram do interesse dela, que ela gostou muito, de amigos, enfim. Aí ela separou, e todo o restante, gente, quase 6.000 títulos a gente colocou para vender online, vendeu em alguns sebos e vendeu na estante virtual, que é um sebo bem grande virtual que tem online. A gente vendeu, boa parte disso, acho que chegou a quase 5.000 livros, a gente conseguiu vender. Outros foram vendidos na própria universidade, onde ela dava aula para alunos, professores, né, assim, pessoalmente. E com esse dinheiro, né, que ela arrecadou, ou seja, a gente não precisa doar tudo que a gente tem quando a gente faz a triagem, não precisa jogar tudo fora, como a gente faz com os documentos. Então, os livros, por exemplo, a gente pode vender. E esse valor, né, que ela conseguiu, ela passou 2 semanas em Amsterdã, na verdade, não só em Amsterdã e na Holanda e na Bélgica, com uma prima e uma tia, viajando, então a passagem, tudo que ela fez Foi com os com o livros. preço dos livros, assim, ainda sobrou um troco, Legal. claro, mas todas as despesas foram pagas com isso. Então é um incentivo até, se você tem itens, né, e aí a gente pode falar de vestidos, você tem um eletrodoméstico, uma máquina de fazer pão, sei lá, que você não usa mais, nunca usou, comprou, e tá ótimo, por que não vender, né? Vamos pensar em uma impressora que também funciona, que você não precisa botar no lixo eletrônico, né? Pode até vender. Então, é um recurso que até gera, né? Volta para você um recurso. Show de bola, bacana. Carol, eu posso fazer aqui uma pergunta para você, bem legal? Pode. CDs, DVDs, VHS, vinil, como é que se organiza? Olha, não é muito diferente dos livros. Se você quiser manter, a minha primeira pergunta é: você tem videocassete? Você tem toca-fita? Você tem toca-CD? Você tem radiola, vitrola, radiola? Se você tem, bem, ótimo, guarde. Você costuma ouvir o som de uma radiola, de uma vitrola, gente, de um LP, é tão melhor do que o que a gente ouve hoje digital, vocês não têm noção. Né? Bota o som bem alto, é nítido o negócio. Agora você tem que ter uma agulha boa, você tem que ter um alto-falante bom, etc. E tem que estar limpo, né? Que é um outro trabalho que a gente tem que ter com esse tipo de material, CD, DVD que arranha, e tem que estar limpo, né? Mas sim, a gente pode e deve guardar se a gente tem. Se a gente não tem, a gente tem que se perguntar: eu algum dia vou querer rever isso daqui, né? Duvido muito, né? Eu posso transformar isso numa mídia, né? Hoje em dia o pessoal nem transforma mais para CD e DVD, já transforma e coloca tudo dentro em MP4, né? Que é a extensão, já faz vídeo digital, já coloca tudo dentro do teu pendrive. Então, assim, eu posso mandar fazer, eu conheço vários profissionais que fazem isso, principalmente profissionais dessa área de edição e tudo, que já fazem isso para você. Eles têm videocassete, toca-cassete, toca-fita, tudo isso, tá? Mas se você quer organizar, a minha sugestão é igualzinha dos livros. Você setoriza, faz por, sei lá, cantor, faz por ordem alfabética, né? Ou faz por gênero, né? Seleciona um tema e aí vai para a parte do estilo musical, enfim, aí é com você, né? Tem muita gente que dá isso para bibliotecas, que dá para outras pessoas, que vende, né? Você pode vender, por exemplo, LPs ou coisas mais raras. Tem gente que guarda por recordação, porque foi um mixtape da minha época ainda, que eu escutava rádio, gravava lá no cassete para dar para alguém. Então, tem gente que guarda isso como recordação, que é um outro tópico aí, mas você pode usar algumas caixas para poder guardar, tá? Você pode também fazer o que a gente falou do bibliocanto para poder guardar. Existem móveis que têm alturas diferentes para você também colocar o CD e ele não ficar caindo, nem ficar com espaço sobrando, tá? Deixa eu ver o que mais, Fábio, me ajude. Não, é isso daí. Eu acho que o mix é isso. Eu queria só acrescentar, enquanto você lembra de mais alguma coisa, que é muito interessante para nós que estamos nas nossas casas, principalmente as pessoas mais antigas. Eu vou falar das nossas mães, das nossas avós. Eu tenho uma mãe de 76 anos e eu me lembro muito bem que há uns 20 anos atrás ela tinha aqueles vinil, né? E ela passava a tarde toda limpando. Gente, ela sentava na cadeira e eu disse, mãe, e a gente nem escutava tanto mais esse negócio. Mas enfim, e aí um certo dia ela resolveu vender,
né? E coitada, o rapaz lá dava 5 centavos por vinil. Aí ela ficou com tanta raiva que disse, cara, fica com esse trem aqui que eu não quero mais nada. E recentemente, e aí a gente tem a mídia, os CDs, DVDs, caraca, Carol, sem brincadeira e todos que estão nos ouvindo, esse negocinho que eu vou abrir agora, né, aqui, os CDs, ninguém quer mais, não se escuta mais. E aí eu pergunto para minha cliente, tá arranhado, tá não sei o quê, porque hoje está todo baixando as histórias. Para que é que você quer? E aí, Fabi, esses seus, cara? Pois é. A Fábio ainda tem filmes, né? E aí, como eu fiz meu curso de coach há uns 10 anos atrás, eu tenho trilhões de filmes que eu trabalho com a minha cliente, eu não tenho coragem de jogar fora, olha que loucura, né? Mas é porque eu preciso ainda, mas enfim. Mas aí, Carol, e aí, onde... Pois é, onde colocar, né? Então, essa otimização, então a gente não é fácil, é um desafio, mas é lembrar, e daqui a pouco talvez eu vá jogar tudo isso fora. E outra coisa, Bibliocanto. Pronto, perfeito. E lembrar também que tem muitos artesãos que podem trabalhar com esses negócios, eles dobram, então a gente pode também, alternativa, em vez de você ficar com pena, né? Mas dá para essas pessoas que eles vão fazer bem um bom proveito. Então, acho que a ideia, como você colocou, Carol, é realmente otimizar, simplificar e ver realmente se você tem ali aquele aparelho que ainda vai usar. Se não, coloca para o universo e vai embora. Eu acho que é por aí, sabe? Vamos falar de mais 2 assuntos. Que a gente encontra são materiais de escritório e as pastas. Sim. E dos documentos, né, que a gente também encontra. Eu trouxe aqui, gente, a gente não precisa ter um kit gigante de material de escritório, tá? Já encerrando aqui, a gente precisa ter, um kit mínimo. Basicão. Tá? Basicão. Caneta, tesoura, fita, cola. Eu até botei meu álcool gel aqui, tá? Que você pode botar dentro da gaveta. Grampeador e grampos extras, tá? Fita adesiva, borracha, apontador. Aqui eu tenho umas chaves também que estão aqui, clips, e acabou-se. Isso daqui, gente, é um organizador que foi feito pela Ordene, que é da linha Hanna, tá bem aqui, ó. Eu até deixei para vocês verem, tá? Que foi pensado para colocar biju, pensado para colocar maquiagem de mulher, mas é um organizador que já vem setorizado, tá? Ele vem com uma tampa, justamente para poder colocar coisas em cima, mas nesse caso eu tô usando para poder separar a minha gaveta. Então eu vou deixar até aqui para vocês verem, olha que legal. Legal, tá? legal. Tem todas... E para que serve isso? Porque, imagine, eu vou colocar tudo isso dentro da gaveta, vai ficar tudo junto e misturado. A ideia é setorizar, que é aquela palavrinha mágica que a gente falou lá no início, tá? E ter cada coisa no lugar. Antes, teste. Seu grampeador está funcionando? Se não está funcionando, coloca um olhinho, troca por um que funciona. Esse daqui vai para o lixo reciclado. Teste as suas canetas para ver se elas estão funcionando. Olhe se a sua tesoura está cortando, se ela não está com algum problema. Ou seja, faça uma verificação de todo o material que você tem aqui, para ver se não está mofado, para ver se não está, sei lá, enferrujado. Vamos pensar nos grampos, tá? Então é bom a gente sempre dar uma olhada em tudo que tem para ver se está ok, se está funcionando. Uma outra versão que eu até recebi recentemente, né, e vou testar e vou usar, postei até umas ideias, são esses aqui, que são modulares. Isso daqui, gente, são... Aí, tá... Vou botar mais perto. São alguns, pedaços que você pode desmontar. Isso daqui vai colando no outro, e desmonta. Então, você pode fazer da forma que você quiser, juntar os pedacinhos, tá? Vai tirando, E aí, você vai conectando dentro da gaveta, tá? Ele também tem essa opção, de você fazer isso aqui, Que aí você consegue colocar coisas menores, coisas maiores, e aí ele divide o espaço maior que você tem, um espaço menor, tá? Então, até ajuda nesse processo de você conseguir tirar e colocar as coisas, tá? Então, são pequenos organizadores. Se você quiser, você pode reutilizar potes que você tem na sua cozinha, você pode reutilizar um organizador de talheres que você não usa mais para poder fazer isso. A gente pode fazer reciclagem de muita coisa que tem na casa da gente para poder guardar material do escritório. Não precisa guardar muita coisa. É outra história. Se você tem um ateliê, se você trabalha em casa, se você tem material de criança, vamos pensar,
Ah, eu tenho aqui lápis de cor, lapiseira, eu tenho, sei lá, giz, canetinha, que são aqueles hidrocores. Pense em também colocar em outros espaços, né? Separar também dentro da sua gaveta. Eu aqui tenho na minha outra gaveta, eu trouxe aqui para vocês. Eu usei uma cestinha para guardar lápis de cor e pincel. Tá aqui, são as coisas do meu filho, não são as minhas coisas. Aquele é o meu kit. Esse daqui são as coisas do Henrico. Então, aqui estão os lápis dele, tem os pincéis, na outra tem os giz de cera. Então, tem umas cestinhas que eu aproveitei e aí fiz essa divisão dentro da gaveta. Fábio, você tem outra dica? É legal. Eu vou só mostrar aqui, eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Olha só. O que você colocou, tá, Carol? Dá para ver? É o kitzinho, uma caixa de madeira nichada, que eu coloco as canetas. Viu, Joselice? Olha o tanto de caneta, as ligas, enfim. É porque teve, né, enfim. Mas o que eu queria colocar em relação a, só para acrescentar o que você colocou, Joselice, minha querida, que vai fazer o curso conosco, estamos muito felizes, viu? Olha só, deixa eu dar aqui um exemplo, o que as pessoas guardam, e aí dá uma dó do coração. Vocês estão vendo esse negócio aqui? Olha só, essa caixinha transparente. Isso daqui, gente, nada mais é do que os meus cartões lindos e maravilhosos de visita, certo? E aí, na época, uns 2 anos atrás, eu fiz 1000 cartões. E ao longo do tempo, eu vou distribuindo e etc e tal. Sabe o que vai acontecer agora com esses cartões? Eles ficaram obsoletos. Porque aqui no meu cartão, eu coloquei meu Instagram, que era Fábio Vieira Organize. E agora eu mudei meu Instagram, é Casa e Vida Sustentável. Conclusão, se eu der esse cartão para meu cliente, ele vai olhar e diz, cara, mas e aí? Vai se lascar, né? O que vai acontecer? Olha a dó, né? Tipo assim, eu vou me lascar ele. Gente, vai pro lixo reciclado. Pois é, e aí, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, gente, cara, tem que tirar isso, porque está ocupando um espaço e é uma coisa útil, que eu não vou mais usar, entendeu? Então, assim, tem um prejuízo? Tem, mas fazer o quê? Né? Bônus e ônus. A gente tem que entender, dentro dessa sala, dessa sala e gavetas, a gente vai ter materiais, e aí eu queria só colocar, porque a gente está finalizando, né? Porque o tempo passa muito rápido, por Demais. Isso que é legal o curso, né? Falta só 15 minutos. Por isso o curso é importante. Gente, eu queria falar, Carol, de algo assim muito legal, que são as reminiscências, né? Que as pessoas têm uma dó, têm uma saudade, né, Joselice? Tenho assim algo que parece que o ente querido vai estar junto. O que são essas reminiscências? São esses papéis, essas balinhas, telegramas, cartões, e tudo o que nos deixou felizes, que agora, muitas vezes, está obsoleto e está esquecido, né? Porque é lembrar, e aí, mais uma vez, Carol, eu trago aqui a baila, que a nossa memória, ela não vai ficar com tudo. E aí precisamos desses espaços. Porém, será que eu estou utilizando? Ou então eu tenho que fazer álbuns, coisas interessantes, para eu poder rever na hora que eu quiser. Então, e aí eu queria que você também falasse alguma coisa. Como é que você faz com a sua cliente? Eu vou dizer o que é que eu faço. Eu faço uma fogueira e toco fogo. Mas... Fábia nunca quer guardar nada, gente. Ela nunca quer guardar nada. Né? Mas ela não joga nada fora. É muito engraçado. Ela respeita a escolha das pessoas, né? Dos clientes. É verdade. Eu, por outro lado, bem técnica, a Fábia diz, você é pouco emotivo, você não conversa com pessoas. Eu converso com as pessoas, eu pergunto, mas as pessoas são irredutíveis. Aí, o que eu faço? Vamos organizar, né? Oi, Patrícia. Então, nesse vamos organizar, você pode... De novo, lembra do setorizar, juntar as famílias? Então, eu tenho medalhas, eu tenho agendas, eu tenho objetos, coloca numa caixa, como a Fábio falou, que aí você consegue organizar. Você tem cartões postais que você gosta muito, coloca no envelope e coloca cartões postais, coleção, e coloca no cantinho da caixa. Você tem... Gente, tem gente que guarda crachá de evento, tem gente que guarda carteira de estudante, tem esses itens, cartão telefônico, coloca num outro envelope ou num saquinho transparente daqueles que a gente ganha, que sobra, ou ziplock, e coloca lá dentro e guarda, vai setorizando as coisas, entendeu? Para poder ajustar, tá?
Tem gente que guarda muitas coisas, tipo chiclete do namorado, umbigo do filho, tal. Eca, Algumas é. coisas, eca. Você pode transformar num álbum, você pode transformar, exatamente, algumas coisas, fazer um álbum de memórias. Eu fiz isso com o meu filho. A Fábia fala eca, mas lá no álbum do meu filho tem o umbigo dele, o cabelo dele, Ah, tem que a horror! pulseirinha da maternidade, tem o tecidinho da. Enfim, tem várias coisas, é uma caixinha. E aí eu fiz um livro. Eu não tenho uma caixinha do Henrico, eu tenho esse livro que tem as coisinhas dele e tal. Tem gente que guarda dente do filho, eu acabei de ver aqui a Patrícia falando. Enfim. Você pode escolher, mas se Uhum, não, bota os dentinhos numa caixinha bonitinha, uma caixinha uhum. de joias e bota dentro da caixa de recordação, enfim. É Tá? porque eu não tenho um filho, tá, gente? Mas deixa eu falar, o que você está colocando como mãe, as mamães, né, Joselice, Eliane, todo mundo, né, que é mamãe. Deixa eu explicar uma coisa interessante. Inclusive a Joselice sabe, foi do meu último curso, enfim. Eu tive uma aluna, né, que quando a pessoa guarda um umbigo, aí eu, guarda, eca, mas tudo bem, vamos lá. Gente, aí essa minha aluna, ela foi sugêneres. Simplesmente ela disse assim, Fábia, e eu, que guardo as primeiras unhas do meu Unha, filho. nem Aí eu, tanto, oi, nem cara, tanto. fala sério. E ela guardou, inclusive, o filho tinha cortado, não sei o quê, ela guardou a linha do curativo. Gente, oi, mas tudo bem, vamos respeitar. O detalhe, né, que a gente precisa aqui colocar para as pessoas é assim, é que os meus dentes minha mãe jogou em cima do telhado, tá, gente? Graças a Deus, mas tudo bem. Ter esse respeito, a gente brinca, mas ter um respeito, guarda numa caixinha bacana. E aí lembrem-se que os filhos de vocês vão fazer ECA e não vão querer guardar, viu, Carol? O Henrico não vai querer guardar. Por quê? Porque é a sua história de mãe. E não. Aí, quando ele crescer, eu vou dar, mas tudo bem. Então, essas reminiscências que a gente está colocando, o chiclete, a balinha, não sei o quê, cara, faz uma caixa bacana, bonita, e coloca tudo dentro. E um dia, quem sabe, você vai querer, né? Então, o que a gente, como profissional, a gente não joga fora, não. Eu só quero jogar as coisas da Joselice fora, viu? E aí eu vou lá a qualquer hora. Mas é isso, Carol, as reminiscências. Para encerrar, que a gente prometeu mostrar os produtos organizadores, eu trouxe aqui 3 Hum, importantes produtos que a gente usa para organizar documentos. O primeiro deles é esse amigo aqui, ó. Chama hum, porta-revista, tá? Ele tem esse formato, tem alguns que são transparentes, de outras cores, de outros materiais até, tá? Para que ele serve? Para a gente colocar aqui dentro pastas, para a gente legal. colocar aqui dentro, sabe aquele encadernado que a gente tem? Ou para colocar, ó, livros, tá? São formas da gente conseguir organizar bem e separar. Vamos pensar que você tem uma mesa de trabalho e aí você quer deixar lá todas as pastas que você está usando, todos os livros que você está usando. Então você pode juntar tudo isso e colocar aqui. Ou usar para colocar aqueles encadernados molengas ou algum material que você tem que estar grampeado e aí você consegue colocar aqui e ele não vai ficar caindo. Até uma forma de segurar melhor aquele material, aqueles documentos. Sim. Essa pasta aqui também é outra indicação que eu vou passar para vocês. Essa daqui é dos trabalhos que meu filho tem feito de casa, tipo, as últimas provas. Imagine, fazer prova à distância, está sendo um desafio. Semana passada, aí essa aqui é a pastinha das provas, tá vendo? Tem um Uhum, tema. aham, Cada pastinha tem que ter um tema. Então, essa daqui uhum. é das provas, dos trabalhos do meu filho. E aí eu trouxe outra também, que é essa daqui, tá? Que é uma pasta que a gente chama de ele é bem fofa, tá? Romero Brito, da Delo, tá? Mas ela é, ó, uma pasta classificadora, uma pasta sanfonada, porque ela já tem divisórias aqui dentro, ó. Que aí você Uhum. pode separar. Aqui eu separo as minhas contas. Então, eu tenho um setor para cada conta, tá? Não é uma pasta que você tem que colocar um monte de papel, tá? É só a desse ano. Então, são algumas contas e as coisas que eu pago desse ano, tá? Para guardar as coisas que são mais antigas ou aquelas que essa é minha, viu? Eu não dou pra ninguém. Patrícia já quer. Tá Não tem pegada? problema. Já Não. quero. Para guardar os outros documentos que a gente tem mais e que por lei a gente é obrigado a guardar, que o volume é maior, aí a minha sugestão é você usar isso aqui, que é uma caixa, ela é até uma maletinha, tá vendo? Que ela abre. Deixa eu abrir aqui para vocês. E aí ela vem com essas pastas suspensas, tá?
Ó, elas saem, e aí com a indicação, ó, você coloca aqui a sinalização, e aqui tem guardado o documento da minha casa, do meu carro, meus documentos, meus certificados, enfim. Isso aqui é a quantidade de documentos que eu tenho na minha casa. Acabou-se. Não tem mais nada do que isso, tá? Tem a minha pasta de contas do ano, meu imposto de renda, tá tudo aqui. E aí tem umas pastas de uso, que é dos projetos, que são essas pequenas pastinhas coloridas. Algumas têm até uma lombada maior, mas esse é o material que a gente usa para guardar documento, gente. Não é uma coisa muito complicada, viu? Legal, legal. Carol, eu até mostrei essa semana, a Joseli está de prova, foi a primeira pessoa que eu pensei, eu diminuí, assim, reduzi o meu material de trabalho em 3 pastas, né? Então, para mim foi muito bacana, porque pensando nessa pandemia, pensando nessa quarentena, o que acontece? Cada vez mais os nossos documentos estão online. E alguns que a gente vai trabalhar que precisa, com a tabela de temporalidade, ficar fisicamente, né, por X anos, nós precisamos ter. E aí eu queria lembrar e desafiar as pessoas que aqui estão, quais são esses papéis e documentos que existem hoje na sua sala, no seu escritório, no seu home office, que você precisa olhar. Porque muitas vezes, e aí a Carol, como personal organizer, sabe disso, as pessoas ficam perdidas pelo volume de coisas. E às vezes, como estão tudo sem sinalização, fica complicado, desafiante. Então, o nosso desafio para você, que vai fazer ou não o nosso curso, é olhar esse escritório, essa sala, e o mais interessante, escolher um grupo específico, né, uma setorização para você trabalhar um grupo, porque você escolhe, vou dar um exemplo, ou você faz os livros, início, meio e fim, ou você faz os documentos, início, meio e fim, ou você escolhe os CDs, início, meio e fim. Para quê? Porque a gente não vai dar conta de uma vez só fazer tudo. Então, escolha um e aí arroche com o método que a gente colocou para vocês. É isso. Estamos abertos a dúvidas. Já tem uma primeira aqui da Eliane, eu vou responder, mas se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui, tá? Eu vou responder a dúvida da Eliane. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem, tá? Que tá acabando, tem os últimos minutos. Não, Eliane, aquela pasta verde que eu mostrei são os documentos da casa, do carro, alguns profissionais, meu certificado do meu marido, um espólio que tem, né, de uma herança, enfim, documentos que a gente tem que guardar, imposto de renda, algumas notas de alguns equipamentos que a gente tem aqui. Eu fui bem, assim, cortei muita coisa, digitalizei muita coisa, consegui muitos documentos que eram declarações de quitação, que diminuiu também o volume de documentos, então eu tenho só aquilo. E cada um de nós, cada um somos 3, se eu tivesse um cachorro ia ser 4, né, um para cada um. A gente tem uma pasta grande para coisa de saúde, que aí tá separado, e tem uma pasta para cada um de nós, dos nossos documentos, que aí é documento, tipo certidão de nascimento, passaporte, essas coisas, tá? Então tá separado dessa pasta grande, ali só a parte de arquivo, tá? E essas outras pastas são as pastas que a gente usa mais para partes eventuais, temáticas de trabalho ou então de escola. E aquela colorida que eu mostrei são as contas correntes, ou são coisas que a gente vai pagando, que vão acontecendo naquele ano. E que todo ano eu faço uma transferência do que tem que ser guardado definitivo para aquela pasta maior. E aí fica esse andamento. Eu tenho uma segunda pergunta aqui, Fábio, tu quer responder? Que é sobre catalogação de livros, isso. Pronto, bacana. A catalogação, a primeira coisa que você tem que entender é saber quais são os livros que você tem, quais são as áreas. E aí é psicologia, é sociologia, é filosofia. E aí, a partir dos grupos específicos, você descartar aquilo que você não quer mais, e aí você pode sinalizar com código. Exemplo, psicologia, você pode colocar PS01, o livro 2, PS02, porque fica infinitamente, cronologicamente, os livros que você forem adquirindo ao longo dos anos, e aí você faz um checklist para poder saber que na prateleira 1 tá os livros de psicologia. E outra coisa legal, existe nas livrarias não sei se você tem aí, Carol, umas bolinhas coloridas que a gente pode sinalizar. E aí eu faço isso muito no meu cliente. Exemplo, tem a bolinha verde, azul, amarela, e aí você identifica o grupo, né, de livros por aquela cor. E fica bacana na prateleira, porque você sabe, exemplo, psicologia é a bolinha amarela, o livro de filosofia é verde, a de livros, sei lá, literatura geral, é outro livro, é outra bolinha. E com isso, você tem uma sinalização,
um cenário da tua estante de livros e você fica, aê, garota, esse é a Carol. Pronto, gente, é isso daí, ó. Olha que legal. Você Da encontra em Pimaco. qualquer livraria. Legal. E aí você tira o adesivadozinho e coloca no livro. Então, essa é uma dica bem bacana. Imposto de renda necessário guardar? É sim. 5 anos. A lei, né, exige que a gente tenha essa documentação por 5 anos, tá, gente? Então, Imprima o recibo da declaração e guarde todos os comprovantes. Tipo, se você tem uma nota fiscal, alguma coisa daquele ano, você guarda junto nos últimos 5 anos. legal, é isso. Meninas, estamos já 21 minutos, 21 horas e 11 minutos. Falta 4 minutos. Considerações finais, Carol, dá o recado dessa trilogia que aconteceu, né? Eu achei muito legal. Vou lembrar, todas as 3 lives vão ficar gravadas lá no YouTube. Estão nos nossos Instagrams. Então, se vocês também quiserem rever, tá no IGTV da gente. E se alguém quiser a tabela de temporalidade, a Kenan está perguntando, pode pedir para a gente que a gente manda para vocês, tá? É só pedir, tá? E vou lembrar também, quem quiser se aprofundar mais, porque aqui o tempo urge, né? Voa, a gente quase não consegue falar, tinha muito mais coisa aqui, eu não consegui mostrar, a Fábia também não deve ter conseguido falar. No curso a gente vai dar isso bem mais detalhado, né? São 3 encontros, num total de 9 horas, para a gente falar sobre organização de documentos, organização do seu espaço de trabalho em casa, essas organizações desses pequenos itens que a gente guarda a mais também, e algumas dicas e inspirações para vocês, organização desses arquivos digitais, das fotos digitais, dos arquivos digitais, e também a parte de, meu Deus, da rotina, que vai ser legal. Da rotina. Então, são dias 2, 4 e 6, né? Semana que vem, terça, quinta à noite, das 19 às 22, e sábado à tarde, das 3 às 6 da tarde, completando aí as 9 horas. O preço está super de início, né? De primeiro curso em conta, tá R$60, vocês podem pagar no cartão, tá? Eu deixei aqui até o link, vou digitar. Vezes, tá, gente? Vou digitar novamente aqui o link para vocês, tá? E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, procurem por nós. Estamos aqui para poder ajudá-los nessa parte de organização, tá bom? Beijo grande. A nossa foto desse bem linda. Ai, vamos tirar a foto. X. Aê. Gratidão por quem ficou com vocês. Estamos à disposição no Instagram, no YouTube e no nosso WhatsApp. Beijo, Carol, gratidão. A gente se encontra já já. Só um minutinho. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente.